Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Nós estamos mais uma vez aqui para meditarmos nesse culto de doutrina, na palavra do Senhor e continuarmos a sermos instruídos por essa bendita palavra. É muito bom, meus irmãos, nós podermos conhecer cada vez mais a vontade do nosso bom Deus. Nós meditamos da última feita na pergunta de número 18, na verdade, do Breve Catecismo, em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu. E nós vimos que o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado, de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então nós vimos toda essa ideia. Hoje nós vamos meditar na pergunta de número 19, irmãos. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Qual é a miséria? Lembra que na pergunta de número 17 nós falamos sobre o estado de pecado e miséria. Então respondemos na 18 o estado de pecado, agora o catecismo caminha para essa ideia da miséria. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? A resposta do catecismo é a seguinte: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. Vamos orar antes de começarmos a meditar um pouco mais sobre isso. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por mais um culto de doutrina. Obrigado por essa palavra bendita que o Senhor tem nos instruído. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos, pela nossa igreja. Oh, Deus, cuida daqueles que estão enfermos, Senhor. Cuida daqueles que estão abatidos. Cuida daqueles que estão desanimados. Cuide, ó Deus, da vida daqueles irmãos que estão desesperançados, ó Pai. Que, quem sabe, com toda essa crise, perderam seus empregos, estão impedidos de abrir o seu comércio, o seu trabalho, desenvolver e cuidar da sua família, de trazer o pão para casa. Ó, meu Deus, são tantas as questões, ó Pai, que o teu povo tem sofrido, Deus. E nós te rogamos, Senhor, pela tua graça, pela tua bênção. Cuida, Senhor, de maneira especial. Visita, ó Deus, com graça a vida de cada irmão, Pai. De cada irmã da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, Pai. Visite as suas famílias. Esteja ao lado deles, ó Pai, lhes confortando. E abra portas, Senhor, para que eles possam labutar, Pai, pelo seu pão, pelo seu alimento. Cuidar de todas as questões, Pai, que eles precisam. Ó Deus, me ajude como pastor a pastoreá-los, me ajude, Senhor, nossos presbíteros também, nossa liderança, cada irmão e irmã, Pai. Seja conosco, Deus, e nos instrua mais uma vez, Pai, nesse culto de doutrina, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e aquece o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então a pergunta 19 era exatamente essa: qual a miséria do estado em que o homem caiu? Então o catecismo começa falando que todo o gênero humano, pela sua boa vontade, perdão, eu pulei a pergunta. Todo o gênero humano, pela sua queda, estamos tratando sobre isso, perdeu a comunhão com Deus. Então é uma das coisas que caracteriza essa miséria, esse estado de miséria. A primeira delas é perdeu a comunhão com Deus. O homem perde a comunhão. O homem, quando ele estava no jardim do Éden, ele tinha comunhão com Deus. Lembrem-se que Deus, todo final da tarde, né, todo dia, ele vinha na viração do dia, isso é lá no finalzinho da tarde, e ele conversava com o homem. Perguntava como é que ele está, ele tinha essa comunhão, esse relacionamento com o homem.
E o que é que acontece quando o homem cai? Ele perde a comunhão. É a primeira coisa que a gente percebe. Porque o homem, quando vê Deus, o que é que ele faz? Ele se esconde, ele se envergonha, ele procura se esconder atrás de folhas de figueiras. E ele já não tem mais aquela conversa, aquele diálogo, aquela comunhão. É isso que acontece quando nós pecamos. Nós ficamos envergonhados, nós perdemos, parece que esse senso de comunhão com Deus. É a primeira coisa. Isso caracteriza esse estado de miséria, perder a comunhão com Deus. Ele está debaixo de sua ira e maldição, segunda coisa. Então, só voltando aí desse ponto, ele perde a comunhão, né? Você pode pensar também, por exemplo, alguém na igreja. Às vezes, quando alguém que fazia parte da igreja e ele se afasta, né? E ele, por algum pecado, alguma coisa que ele está vivendo, e a primeira coisa que a gente percebe é o quê? Ele perde a comunhão. Perde a comunhão com Deus e perde a comunhão com a igreja. Que ele está naquela vida de pecado, ele está naquela vida longe do Senhor, ele não consegue, parece que ele não consegue se aproximar dos irmãos também, ele perde essa comunhão, e por isso ele precisa ser resgatado, precisa ser restaurado, né? Então, a segunda coisa é que ele está debaixo de sua ira e maldição. É a segunda coisa que caracteriza esse estado de miséria, irmãos. É porque o homem agora está debaixo da ira e maldição de Deus. Veja, fazendo um contraste aqui, antes do pecado, né? Antes dessa queda, o homem estava em paz com Deus. Ele, ao invés de ira, ele tinha o favor de Deus, ele tinha o sorriso de Deus sobre ele. Ao invés de maldição, ele tinha a bênção de Deus. Ele tinha tudo no jardim. Para pensar, quando Deus cria o homem, coloca ele no jardim, depois ele faz auxiliadora, e ali ele tinha tudo, ele tinha alimento, ele tinha provisão, ele podia comer de qualquer fruto naquele jardim, exceto daquela árvore que Deus proibiu que o homem comesse. Então ele tinha a bênção de Deus, ele tinha o favor de Deus, ele tinha ali esse rosto de Deus resplandecendo sobre ele. E quando o homem peca, quando ele cai, ele agora está debaixo da ira e maldição. Isso significa que agora ele é inimigo de Deus. O homem antes tinha paz com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele agora se torna inimigo. Ele pecou contra o Senhor, ele transgrediu a sua lei. Ele agora, imagine, é como um fora da lei, sendo perseguido pela justiça. Ele pecou contra o Senhor, está debaixo da ira. É por isso que o homem, meus irmãos, hoje, uma pessoa que não está em Cristo, que não tem Deus, né, no seu coração, na sua vida, que não entregou a sua vida ao Senhor, ela é inimiga de Deus, e por isso a gente pode afirmar que esse homem, ele vive em guerra com Deus. Ele vive em guerra. Ele ainda, porque justamente se ele não se voltou para o Senhor e não entregou a sua vida ao Senhor, e se ele não está em Cristo, ele não tem essa paz que vem por meio de Cristo. Então ele é inimigo de Deus e, portanto, ele está em guerra com Deus. É por isso que esse homem que não tem Deus, ele não tem paz no seu coração. Não tem paz. Ele fica buscando uma coisa, busca outra, busca alguma coisa para encher o seu coração, para preencher, mas nada preenche. Que ele não está em paz com Deus. Ele está em guerra, ele vive em guerra. Ele precisa dessa graça do Senhor. Então ele está sob a ira e maldição, foi a segunda coisa. Terceira, e assim, sujeito a todas as misérias nesta vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. Então veja, ele está sujeito a todas as misérias nessa vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. Então veja que tem dois pontos aqui a considerar, né, que a queda trouxe ao homem. Ela trouxe a morte física, ele está sujeito à própria morte, e ela trouxe também essa morte, essa condenação eterna. Veja, ele morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente porque ele foi separado de Deus, ele se tornou inimigo de Deus e ele está sujeito às penas do inferno para sempre. Isso se refere à condenação eterna. O homem, quando caiu,
Ele morreu e ele, fisicamente, ele vai morrer, né? Ele tem essa pena de morte, o salário do pecado é a morte. Ele morre espiritualmente e ele agora está condenado ao inferno, a não ser que ele se renda a Cristo, o seu Redentor. Então, irmãos, apenas vamos ver alguns textos bíblicos que vão nos mostrar isso. Gênesis capítulo 3, se você olhar comigo. Gênesis capítulo 3, está escrito verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Exatamente o que estávamos falando sobre quando ele perde essa comunhão com Deus. Então, o verso 24 diz: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja que coisa interessante. No jardim, tem duas árvores aqui importantes a destacar. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa o homem foi proibido de comer. Mas a árvore da vida, o homem tinha acesso, tinha livre acesso, ele podia comer desse fruto. Uns teólogos vão dizer que era isso que dava vida ao homem, ele teria vida eterna ali, se alimentando da árvore da vida diariamente, que o Senhor lhe dava de graça. Então, quando o homem ele peca e ele cai, né, ele sofreu a queda por causa do pecado, ele agora é expulso do jardim e ele é proibido de entrar lá naquele jardim para comer daquela árvore da vida, para comer daquele fruto. O homem não pode mais comer. Veja, expulso o homem, colocou querubins ao redor. Imagine, ao refugir de uma espada que se revolvia, uma espada flamejante, um anjo foi colocado ali na porta da entrada do jardim, imagine, com uma espada flamejante que não deixava o homem passar. Ele não poderia mais entrar e comer daquele fruto da árvore da vida. Interessante que os teólogos vão fazer uma comparação aqui dessa ideia desse fruto da árvore da vida com o sacramento da Santa Ceia, né? É muito interessante isso. Por isso que nós instruímos que o homem ele deve ter consciência daquilo que ele está fazendo. Não é qualquer um que pode participar da Santa Ceia, né? Porque senão, o que é que diz o texto bíblico? Ele vai estar comendo juízo para si. Juízo para si. E é exatamente essa comparação que os teólogos fazem com esse fruto da árvore da vida. Deus impede que o homem entre no jardim, ele bota aquele anjo ali guardando aquela árvore, porque se o homem comesse daquele fruto que era o fruto da árvore da vida em pecado, se ele comesse dessa maneira, ele estaria comendo juízo para ele, condenação para a vida dele. Então, esse anjo é colocado lá e o homem é expulso. Isso faz parte o resultado, né, desse estado de miséria que o homem foi colocado. Ele não pode mais comer desse fruto. Ele é privado disso. Efésios capítulo 2, verso 3, irmãos, perdão. Abra aí comigo. Efésios 2, o versículo 3. Efésios 2, 3 diz assim: entre os quais também, vamos ver a partir do verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja exatamente o que nós falamos, né? O estado do homem de miséria que ele foi colocado. Ele agora, veja, ele está debaixo da ira, da sua ira e maldição, a ira de Deus. É isso que Efésios vem dizer aqui, como filhos da ira. Era esse o nosso estado. Mas ele vos deu
vida. Cristo nos deu vida. Romanos 6, 23. Volta um pouquinho aí. Romanos capítulo 6, verso 23. Vai dizer que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. É por isso que quando o homem peca, ele cai, ele morre. Ele morre fisicamente, ele tem agora uma sentença de morte sobre ele, o homem não é imortal, ele tem validade, digamos assim, tem uma validade ali contada, ele vai morrer, e ele morre espiritualmente, como nós já tratamos, ele é separado de Deus. Veja comigo o último texto, Mateus 25. Mateus 25, se você observar comigo a partir do verso 41. Mateus 25, do verso 41 ao 46, diz o seguinte: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, aqui, veja, está posto de maneira muito clara, irmãos, o destino daqueles que caíram no pecado, veja, e que não se refugiaram em Cristo. O destino deles é o castigo eterno, conforme diz o verso 46. Está muito claro. O castigo deles é o castigo, o destino deles é o castigo eterno, a condenação eterna, as penas do inferno. É isso que tem reservado para esse que não depositou a sua fé e não entregou a sua vida a Cristo. É por isso que você que está ouvindo essa mensagem e ainda não está em Cristo, eu convido você hoje, volte-se para o Senhor. Não perca mais tempo. Arrependa-se porque está próximo o reino dos céus. Arrependa-se. Os sinais estão acontecendo. A vinda de Jesus Cristo está próxima. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo, porque o Senhor nos diz em sua palavra. E nós precisamos correr para os braços dele. Ele virá como um ladrão. Não sabemos quando. Será quando menos nós esperarmos, irmãos. Volte-se para o Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Vamos orar. Santo eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Que essa semente, Pai, que está sendo semeada hoje, encontre um solo fértil, um coração fértil, ó Pai, para germinar, crescer e frutificar para a glória do teu nome. Que vidas sejam transformadas, que o Evangelho seja propagado e a tua glória, Pai, seja anunciada. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.